e continuando aqui mais um vídeo sobre hidrocarbonetos. Hoje nós vamos ver como é que é feita a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia aberta, porém ramificada. O vídeo anterior nós falamos sobre a nomenclatura de hidrocarboneto de cadeia aberta, só que normal. Alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano, enfim. Vamos agora ver como é que faz isso. Para eu fazer a nomenclatura de uma cadeia ramificada, primeiro eu tenho que saber o que é uma cadeia ramificada. Uma cadeia carbônica ramificada é aquela que tem mais de duas extremidades. Quando ela tem duas extremidades, ela é considerada uma cadeia carbônica normal. Foi o terceiro vídeo que a gente viu. Mas quando a cadeia carbônica tem mais de duas extremidades, ela é considerada uma cadeia ramificada. Para a gente fazer a nomenclatura delas, vou ler aqui as regras e fica mais fácil da gente entender na aplicação. A primeira regra diz o seguinte, que para eu fazer a nomenclatura eu tenho que escolher o que nós chamamos de cadeia principal. O que é a cadeia principal? É a maior sequência de carbonos que deve obrigatoriamente passar pelos carbonos que possuem ligação dupla ou tripla, caso exista na cadeia. Então, resumindo, é a maior cadeia carbônica, a maior sequência de carbono de uma cadeia, mas se a cadeia tiver ligação dupla ou ligação tripla, essa cadeia principal tem que passar pela dupla ou tripla ligação. Numa cadeia carbônica, o que não é cadeia principal, a gente chama de ramificações, certo? Então, depois que você separa a cadeia principal, você vai ter que dar nome às ramificações. As ramificações, elas são grupos de átomos e todos eles terminam com o sufixo "il". Tem a quantidade de carbono e o sufixo "il" no final. Um carbono CH3 é o metil. CH2, CH3 é o etil. Dois carbonos é et, met. O met quer dizer um carbono, o et quer dizer dois. E o "il" quer dizer que é uma ramificação. Três carbonos, propil. Aqui tem um propil normal. Esse que a insaturação aqui, a valência livre dele está no carbono da extremidade. Tem o isopropil, que também é 3 carbonos, só que a valência livre dele fica localizada no carbono central, do meio da cadeia. Então eu tenho dois propil, o propil simples e o isopropil. Com 4 carbonos eu tenho o butil, 1, 2, 3, 4. O sec-butil, porque o sec-butil, esse sec aqui antes do nome é de secundário. Quer dizer que ele se liga com a cadeia principal bem aqui no carbono secundário. O isobutil quer dizer que a valência do carbono que se liga com a cadeia principal é um carbono que divide a molécula em duas partes iguais. O que você tem para a esquerda, você tem para a direita, mas é também com 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Esse também tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tudo é butil, 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 butil. Mas tem o butil normal, o sec-butil, o isobutil e o terce-butil que eu não apresentei aqui. Então a gente vai memorizando essas ramificações, porque quando eu escolho uma cadeia principal, o que sobra são ramificações. Então a primeira regra é escolher a cadeia principal, a segunda é identificar as ramificações, a terceira regra é numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima das ramificações, né? De modo que os carbonos ramificados fiquem com os menores números possíveis. Então, eu tenho que numerar a cadeia sempre da extremidade mais próxima da ramificação, de modo que aquele carbonozinho que tem a ramificação fique com o menor número possível. Mas tem uma observação importante. Em hidrocarbonetos que apresentam ligações duplas ou triplas, a numeração deve ser feita a partir da extremidade mais próxima da dupla ou da tripla ligação. Resumindo, quando a cadeia carbônica só tem ligação simples, você vai numerar a cadeia principal sempre a partir da ponta mais próxima da ramificação. Quando a cadeia tem ligação dupla ou tripla, a numeração vai ser feita sempre a partir da ponta mais próxima da ligação dupla ou da ligação tripla. Aqui eu tenho esse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma sequência de carbono, tenho várias sequências, esse aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas se eu for escolher a cadeia principal aqui, ela tem que passar, é a maior sequência e tem que passar pela ligação dupla se houver. E tem uma ligação dupla aqui.
Então, tem essa sequência também. Se eu vim aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas não passa pela dupla. E essa sequência aqui, ó, é a maior e passa pela dupla ligação, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tiver dupla ligação ou tripla ligação na cadeia, na hora que você for escolher a cadeia principal, ela tem que passar pela dupla ou tem que passar pela ligação tripla e tem que ser a maior de todas. O que não é a cadeia principal é ramificação. Ó. Aqui tem uma ramificação de 2 carbono, uma ramificação de 1. Essa ramificação de 2 carbono aqui é o etil, e essa aqui de CH3 a gente chama de metil. Então, a primeira regra é escolher a cadeia principal, a segunda é identificar a ramificação, a terceira é numerar a cadeia principal, e a quarta é escrever o nome do composto, começando pela posição da ramificação, o nome da ramificação e, por fim, o nome da cadeia principal. Então, tu tem que seguir essa ordem na hora de colocar o nome. A posição da ramificação, o nome da ramificação e, por fim, o nome da cadeia principal. Tenho aqui esse hidrocarboneto de cadeia ramificada, né? Ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono. Aí, o primeiro passo que eu fiz foi escolher a cadeia principal, que é a maior sequência de carbono. Então, quem são a maior sequência de carbono que eu tenho é essa, ó. Com 1, 2, 3, 4, 5. Eu também tenho essa com 1, 2, 3. Essa com 1, 2, 3, 4 são sequências, mas a maior é essa. Essa aqui então é minha cadeia principal. Aí eu circulei o que sobrou, que é ramificação. O nome dela é o que? CH3. Que ramificação é essa? Metil. Então, escolhi a cadeia principal, identifiquei a ramificação. E o terceiro passo é numerar a cadeia principal. A numeração de uma cadeia principal que só tem ligações simples, ela vai começar a partir da ponta mais próxima do carbono que tem ramificação. Nesse caso, o carbono que tem ramificação é um carbono que está no meio da cadeia. Então, se eu numerar da esquerda para a direita, ele vai ser o terceiro. Se eu vir da direita para a esquerda, ele vai continuar sendo o terceiro. Então, nesse caso, não tem uma prioridade de numeração. Pode ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Entendido até aqui, gente? Recapitulando, escolhi a cadeia principal, identifiquei a ramificação, fiz a numeração da cadeia principal a partir da extremidade mais próxima do carbono que tem ramificação. Se essa cadeia tivesse ligação dupla, a coisa seria diferente, ou tripla. A cadeia principal tinha que passar pela dupla e a numeração seria feita a partir da extremidade mais próxima da dupla. Mas como não tem, quem vai mandar na ordem de numeração é a ramificação. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o nome. A primeira coisa que vem no nome é o nome da posição da ramificação. Ramificação CH3 está no carbono 3. Aí eu coloco a posição. Aí eu coloco o nome da ramificação CH3, que é metil. Entre letra e número tem que haver hífen. Depois que eu coloco metil, eu coloco outro hífen. Aí eu dou o nome da cadeia principal, que tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbono, o prefixo é pente. Entre os carbonos da cadeia principal só tem ligação simples, então fica AN, o infixo, e o sufixo é O. Veja que aqui aplica a mesma regrinha, prefixo, infixo e sufixo. O que mudou é que antes disso, eu tenho que colocar a posição e o nome das ramificações, porque eu estou trabalhando com nomenclatura de cadeia aberta ramificada. No vídeo 3 eu trabalhei com nomenclatura de cadeia aberta, só que normal, que só tem as duas extremidades. Essas cadeias não, tem mais de duas, ó. 1, 2, 3, pode ser 4, 5, tantas quantas forem, a gente pode fazer o mesmo procedimento. Seguindo para o segundo exemplo, eu tenho aqui essa cadeia, que tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu escolhi a cadeia principal. Primeiro passo, que é a maior sequência de carbono, e tu vê que tem uma ligação dupla aqui. Então, essa sequência tem que passar pela ligação dupla ou pela ligação tripla, caso houvesse. Aí eu tenho várias sequências de carbono. Essa aqui, por exemplo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. Passa pela dupla, passa. Mas não é a maior. A maior é essa que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ainda passa pela dupla ligação. Circulei a cadeia principal, o que sobrou é ramificação. Tem uma ramificação CH3 no carbono 2,
que é chamada de metil, e outra ramificação CH3 no carbono 5, que também é metil. Na hora de dar nome, é simples, coloco a posição da ramificação. Tem uma ramificação no carbono 2, a posição dela. Como elas são iguais, eu coloco logo a posição das duas, separada por vírgula. A posição da primeira, carbono 2, vírgula, a posição da segunda, carbono 5. Aí eu coloco o nome dela, da ramificação, que é metil. Só que como são duas, antes do nome da ramificação, eu coloco um prefixo di, indicando que foram duas. Se fossem 3 iguais, seria tri. Se fosse 4, ficaria tetra. Se fosse 5, ficaria penta. Se fosse 6, ficaria hexa, e assim por diante. Posição da primeira, posição da segunda, dimetil. São 2 metil, um no carbono 2 e no carbono 5. Carbono 2, carbono 5. Hífen. Aí no final eu coloco o nome da cadeia principal, que tem quantos carbonos? 7, aí o prefixo é ept, de 7, hífen. Aí eu tenho que identificar a posição da ligação tripla, que fica entre o carbono 3 e o 4. A minha referência é o menor, sempre. 3. If novamente, o En indicando que tem a ligação dupla e o O que pertence à classe dos hidrocarbonetos. Espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio. No outro exemplo, eu tenho uma cadeia carbônica aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. E a cadeia principal que eu selecionada foi essa reta, que é a maior, que tem 7. Tem que ser, se tiver ligação dupla ou tripla na cadeia, tem que passar por ela, tem que ser a maior e passar pelos carbonos ligados por dupla ou por tripla. Aqui, ó, essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passa pela tripla, mas não é a maior. Essa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passa pela tripla e é a maior. Cadeia principal, o que sobrou foi ramificação. Essa ramificação CH3, a gente sabe que já é metil. A ramificaçãozinha CH3, CH2 é chamada de etil, porque tem 2 carbonos. Lembre que toda ramificação termina em il. Então, fiz a escolha da cadeia principal, identifiquei as ramificações, agora eu vou numerar a cadeia. Lembrando que a numeração da cadeia principal é sempre feita a partir da extremidade mais próxima da dupla ou da tripla quando elas existem. Como aqui tem ligação tripla, a numeração tem que ser feita a partir da extremidade mais próxima da tripla. Se não houvesse ligação dupla ou tripla, a numeração seria feita a partir da extremidade mais próxima do carbono que tem ramificação. Feita a numeração, eu verifiquei que a ramificação tem uma no carbono 4 e uma no carbono 5. E elas são diferentes. Na hora de dar o nome, isso vai pesar. Como elas são diferentes, o nome delas vem por ordem alfabética. Quem é primeiro? Etil, está no carbono 4, fica 4-etil, hífen. A segunda ramificação é o etil no carbono 5, aí a posição dele 5, o nome dele metil, o outro hífen. E a posição e o nome da cadeia principal agora, por último sempre. Tem 7 carbono, o prefixo é ept. A ligação tripla está localizada entre o segundo e o terceiro carbono, está aqui o 2, do carbono da dupla, da tripla. If novamente, e o IN, que é o infixo, indicando a posição, o tipo de ligação que apareceu aqui, que é a ligação tripla, IN, e o O, que indica que ele se trata de um hidrocarboneto. Então o nome do composto fica 4-etil, 5-metil, ept, 2-ino. Do anterior, 2,5 dimetil, ept, 3-eno. Então, gente, claro que essa videoaula não esgota as possibilidades, não explica tudo. Vocês têm que buscar, ler o livro didático, ver outras videoaulas e tentar responder a atividade. A gente só consegue perceber que está aprendendo alguma coisa, que aparece a dificuldade quando começa a responder os exercícios, especialmente das disciplinas de naturais, química, física, biologia, e a mesma matemática que é a espinha dorsal disso tudo. Então, fazendo o balanço dos 4 vídeos, a gente começou falando sobre introdução às funções orgânicas. Lá a gente falou sobre prefixo, infixo e sufixo. No segundo vídeo a gente viu a definição de hidrocarboneto, as fontes de hidrocarboneto e a classificação dos hidrocarbonetos. No terceiro vídeo a gente falou sobre a nomenclatura de hidrocarboneto de cadeia normal, aberta e fechada.
E no quarto eu vi a nomenclatura de hidrocarboneto de cadeia aberta ramificada. No outro vídeo que eu vou produzir, nós iremos falar a respeito da nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia fechada ramificada, mas não vai ser nesse agora, certo? Então, espero que os vídeos tenham ajudado vocês. Não tendo a compreensão plena, volte um pouco o vídeo, vá assistindo, vá anotando. E eu espero que a gente consiga, mesmo à distância, absorver alguma coisa. Então, fique com Deus e até um próximo momento aí. Vou deixar na plataforma, junto com esses vídeos, uma atividade para vocês tentarem responder.